Você já parou para pensar que o que chamamos de história é, na verdade, apenas um fragmento, um pedaço de um quebra-cabeça incompleto? E se eu te dissesse que existiram civilizações inteiras que floresceram, ergueram templos, desenvolveram sistemas complexos de escrita, astronomia e religião, e depois simplesmente sumiram, sem deixar rastros claros do que aconteceu? É como se alguém tivesse apagado parte do passado da humanidade com uma borracha cósmica. O mais perturbador é que, quanto mais arqueólogos investigam, mais perguntas aparecem. Será que essas civilizações foram vítimas de catástrofes naturais? Epidemias? Guerras invisíveis? Ou, será que há algo que a ciência não consegue, ou não quer, explicar? E olha, se você curte mergulhar em mistérios obscuros, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque hoje nós vamos explorar civilizações que desapareceram sem explicação, e no final eu vou te fazer uma pergunta que pode mudar a forma como você enxerga o futuro da nossa própria sociedade. O mistério maia, o povo que fugiu da floresta. Os maias eram mestres da astronomia. Eles previam eclipses, sabiam os ciclos de Vênus, criaram um calendário que até hoje é considerado um dos mais precisos da história. Eles construíram cidades monumentais como Tikal, Palenque e Copán, repletas de templos, pirâmides e observatórios. Mas, por volta do século IX, algo inacreditável aconteceu. Cidades inteiras foram abandonadas. Não estamos falando de vilas pequenas, mas de metrópoles com dezenas de milhares de habitantes. E o mais estranho, não existem sinais claros de guerra, invasão estrangeira ou epidemias em larga escala. Arqueólogos falam em seca prolongada, mas isso não explica por que templos foram deixados intactos, como se as pessoas simplesmente levantassem e saíssem de um dia para o outro. Alguns códices maias falam de deuses irados, de ciclos cósmicos que se encerravam, e até de uma serpente de fogo que teria descido dos céus. Seria uma metáfora para cometas, erupções solares, ou algo além da nossa compreensão. E aqui entra a parte mais curiosa. Em algumas aldeias maias que sobreviveram, existe a tradição oral de que os grandes construtores foram embora para nunca mais voltar. Mas para onde eles teriam ido? Cauquia, a metrópole fantasma da América do Norte. Quando pensamos em grandes civilizações, lembramos de Egito, Grécia, Roma. Mas no coração dos Estados Unidos, perto do atual estado de Illinois, existiu uma cidade que rivalizava em tamanho com Londres da Idade Média. Seu nome, Cauquia. No auge, mais de 20 mil pessoas viviam lá. A cidade tinha praças, complexos religiosos, áreas residenciais e pirâmides de terra chamadas mounds. A maior delas, o Monks Mound, é tão grande que sua base supera a da Grande Pirâmide de Gizé. E então, silêncio. Por volta do século XIV, Cauquia foi abandonada. Não há registros escritos, eles não tinham sistema de escrita, mas a pergunta ecoa até hoje: por quê? Alguns estudiosos falam em mudanças climáticas. Outros, em guerras tribais. Mas tradições indígenas contam uma história mais bizarra. Dizem que seres vindos do céu visitaram a cidade e trouxeram doenças e desgraça. Coincidência? Delírio coletivo? Ou memórias distorcidas de contatos que não compreendemos? Curiosamente, escavações em Cauquia revelaram restos humanos com sinais de rituais, inclusive sacrifícios em massa. Será que a cidade entrou em colapso espiritual, tentando aplacar deuses que nunca responderam? Teotihuacan, a cidade dos deuses sem dono. Imagine caminhar por uma avenida monumental chamada Calçada dos Mortos, ladeada por pirâmides colossais como a do Sol e da Lua. Essa era Teotihuacan, no México. No seu auge, entre os séculos I e V, chegou a abrigar mais de 100 mil pessoas. Era uma das maiores cidades do planeta. Agora vem a parte que intriga os arqueólogos. Ninguém sabe quem construiu Teotihuacan. Quando os astecas chegaram séculos depois, já encontraram a cidade em ruínas. Eles a batizaram de lugar onde os homens se tornam deuses. Mas os construtores originais? Um mistério completo. Dentro da Pirâmide do Sol, foram encontradas câmaras subterrâneas e, mais recentemente, túneis cobertos de mercúrio líquido, como se fosse uma representação simbólica de um rio cósmico. Alguns acreditam que esses túneis eram usados em rituais para simular o submundo. Outros dizem que poderiam ter funcionado como uma espécie de tecnologia desconhecida, talvez até ligada a estudos astronômicos que mal começamos a entender. O mais impressionante é que a cidade foi queimada e abandonada. Mas não sabemos por quem, nem por quê. Será que foi revolta interna? Uma guerra invisível? Ou simplesmente o fim de um ciclo cósmico que os construtores acreditavam?
Pavlopetri, a cidade afundada do mar da Grécia. Imagine caminhar pelo fundo do mar e encontrar ruas, casas, pátios e até sistemas de esgoto. Isso é Pavlopetri, no sul da Grécia. Descoberta em 1967, essa cidade submersa tem mais de 5.000 anos, o que a torna a cidade afundada mais antiga conhecida. E aqui está o detalhe inquietante: ela não aparece em nenhum mito grego. Homero, que falou de Troia e Odisseu, nunca a mencionou. Nenhuma tradição oral parece lembrar dela. É como se alguém tivesse apagado Pavlopetri da memória coletiva da Grécia Antiga. Arqueólogos acreditam que ela pode ter sido engolida por terremotos e tsunamis. Afinal, a região é geologicamente instável. Mas há teorias de que Pavlopetri foi submersa propositalmente. Por quê? Ninguém sabe. E aqui entram as lendas. Pescadores locais falam de espíritos e cidades fantasmas sob as águas. Há histórias de povos punidos por desafiar os deuses do mar. Coincidência ou memória de um desastre real? Alguns estudiosos ainda sugerem que Pavlopetri poderia ser parte de uma rede de cidades costeiras que desapareceram, quem sabe ligadas ao mito de Atlântida. Afinal, o relato de Platão descreve uma civilização marítima poderosa. Será que Pavlopetri era um pedaço desse quebra-cabeça? O mais estranho é que, mesmo submersa, a cidade está bem preservada. Ruas alinhadas, pátios organizados, cemitérios bem delimitados. É como se tivesse sido congelada no tempo, esperando que alguém viesse redescobri-la. Göbekli Tepe, o templo antes da história. Se Teotihuacan e Pavlopetri já intrigam, Göbekli Tepe quebra todas as regras. Localizado na Turquia, esse sítio arqueológico tem mais de 11.000 anos. Isso significa que foi construído quando a humanidade ainda vivia de caça e coleta, antes mesmo da invenção da agricultura. E aqui está a primeira contradição. Como caçadores-coletores, supostamente nômades, conseguiram erguer estruturas monumentais de pedra com colunas de até 7 metros de altura. Essas colunas são decoradas com símbolos de animais, como escorpiões, raposas e aves, que parecem formar uma linguagem simbólica, talvez até um protossistema de escrita. Agora, o mistério mais intrigante: Göbekli Tepe foi enterrado intencionalmente. Sim, em algum momento, quem o construiu decidiu soterrar todo o complexo com toneladas de terra. Não estamos falando de abandono natural, mas de uma ação planejada. A pergunta é: por quê? Alguns arqueólogos acreditam que era um local de culto, um centro religioso primitivo. Outros defendem que funcionava como um observatório astronômico, apontando para constelações específicas. Mas há quem vá mais longe e diga que Göbekli Tepe é a herança de uma civilização perdida, talvez a mesma que inspirou os mitos da Atlântida. O arqueólogo Klaus Schmidt, que liderou as primeiras escavações, acreditava que Göbekli Tepe obrigaria a reescrever a história da civilização. Afinal, não fazia sentido que templos viessem antes da agricultura. Mas ali estava a prova. Seria Göbekli Tepe um presente de um povo mais avançado? Ou um conhecimento esquecido que a humanidade redescobriu apenas por acidente? E o detalhe final: apenas 5% do sítio foi escavado. O resto permanece enterrado. O que mais pode estar escondido sob a terra? Civilizações que floresceram, desapareceram e deixaram para trás apenas sombras e especulações. Será que a Terra guarda a memória de mundos que viveram ciclos inteiros antes de nós? Ou será que estamos apenas interpretando ecos de algo muito maior, algo que ainda não conseguimos compreender? Essas civilizações que desapareceram nos lembram de uma verdade desconfortável: nada é eterno. Seja por guerras, catástrofes naturais, ciclos cósmicos ou razões que ainda não compreendemos, a história humana está cheia de fantasmas. E talvez o maior mistério não seja o desaparecimento delas, mas o fato de que nós, hoje, acreditamos que nossa sociedade vai durar para sempre. Quem sabe, daqui a 1000 anos, alguém vai encontrar as ruínas das nossas cidades e perguntar: o que aconteceu com eles? Se você ficou até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque nos próximos vídeos vamos mergulhar ainda mais fundo nos enigmas da história, sempre além do óbvio.